queria aproveitar esse gancho e te fazer uma pergunta, na verdade que ela vai ser destrinchada em duas perguntas. Quando você identificou que talvez esse fosse o seu propósito, sua missão de vida, né, de, através da gestão, do ensino, levar a formação de profissionais melhores e assim poderem estar servindo a sociedade, né, de uma forma melhor, e você vai ter, obviamente, a sua passagem por isso, né, assim como foi na minha, como foi na do Lucas Com e certeza. de tantos milhares de outros médicos formados aí que estão em formação. Foi aí que você decidiu ir para a área acadêmica, de fazer uma formação mesmo, de seus 2 mestrados e seu doutorado, inclusive fora do país, para isso te dar uma bagagem, um arcabouço para poder atuar nisso aí? Ou você decidiu fazer mestrado e doutorado por outra motivação na época? E aí a segunda, desmembrando essa pergunta, você acha que o mestrado e o doutorado são um bom caminho para aqueles médicos que querem também atuar numa outra área que não só na assistência? Essa pergunta é difícil, né? Na minha vida, eu digo que foi a vida que me levou a isso, né? Eu sempre fui muito aberto às novidades que a vida me impunha, né? Sempre tive um preceito, precisa ser com qualidade. Tá? Então, daí não dá para fugir, tem que ser com qualidade. Uhum. Então, se eu vou me especializar, é com qualidade. Se eu vou me tornar médico, é fazer uma faculdade com qualidade. Né? Se eu vou fazer um mestrado, é com qualidade. Se eu vou fazer um doutorado, é com qualidade. Então, foi mais ou menos nesse caminho que eu segui, né? O caminho da qualidade. Mas eu não era engessado de que tinha que ser de uma forma ou de outra. Né? Vai ter que ser desse jeito. Eu agora vou fazer o mestrado aqui na Universidade Estadual Federal e depois eu vou fazer o doutorado aqui. As coisas foram acontecendo, né? E eu bastante aberto à oportunidade do que vinha acontecendo. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu acho que isso é uma coisa que está... Minha mãe é uma pedagoga, né? Hoje, de 75 anos de idade, que é uma figura que eu admiro muito, né? E que trabalha até hoje, né? Então eu acho que esse sangue já rolava aqui na minha veia, né? E aí essa coisa do ensino era fascinante para mim, né? Era fascinante eu poder transmitir o que eu lia, o que eu aprendia, né? Para eu aprender eu precisava ensinar. Eu não conseguia ensinar se não for aprender se não fosse ensinando, né? Para mim era muito chato eu ficar lendo páginas e páginas de um livro ou ficar discursando para a parede. Eu precisava trocar informação com alguém, eu precisava mostrar para alguém que aquilo era aplicável na vida de fato, né? E assim eu fui indo, né? Então fiz a residência, né? Aí fiz um mestrado por curiosidade, né? Eu fui o primeiro mestre, né, de saúde da família no mestrado profissional no Rio de Janeiro, né? E foi uma experiência muito boa, porque eu precisava aprender aquela coisa ali da atenção básica, que estava ganhando uma força muito grande lá no ano 2005. Então, eu completei o mestrado em 2006. Comecei a fazer o doutorado na Estadual, né, do Rio de Janeiro. Mas aí eu falei assim, olha, eu quero fazer doutorado, então eu vou fazer doutorado de fato para aprender. Eu quero fazer pesquisa, eu quero entender um pouquinho de clinical trial. Uhum. E aqui no Brasil eu não me via fazendo isso, né? Então eu falei assim, eu vou para uma fase além, né? Eu vou procurar alguma coisa fora do país, né, que possa me dar a qualificação que eu quero de aprendizado, né? E aí fui morar em Barcelona, fui fazer o doutorado na Universidade de Barcelona, que é um dos doutorados mais qualificados hoje na Espanha, né? Estudei coisas super complexas lá da minha área, né? Mas assim, de novo, é o propósito, né? Uhum. É o propósito. Então, eu fui permitindo que essas coisas acontecessem. E assim, eu acho que quando você permite que aconteça, é legal, mas sempre existe um medo, né? Sempre existe um medo. Então, assim, eu quando eu fui fazer doutorado, né? Eu saí do Brasil em 2007, eu já era um médico muito bem estabelecido no Brasil. Então, eu já tinha consultório, eu já tinha feito residência, eu já tinha um mestrado, eu já era professor universitário, né? Então eu já tinha um bom salário. Então o que acontece com isso? Eu me desliguei disso tudo para ir para um propósito de fazer um doutorado, lá ganhar uma bolsa de doutorado de 1.200 euros na época, né? Morar num país que não era o meu, que eu não sabia falar língua, porque eu aprendi a falar espanhol 6 meses antes de ir, né? Claro, lá tive
não foi nada fácil, foi super difícil, adaptação, né? Apesar de Barcelona ser uma cidade incrível, né? Que eu me apaixonei também e hoje eu volto a Barcelona com muita frequência. Mas assim, nada disso foi simples, né? Se a gente diz assim, é muito simples, vai lá e faz, se inscreve lá, qualifica um projeto, nada é simples, né? Tudo é bastante complicado, né? Mas quando você está movido por uma causa e que você de fato quer fazer aquilo porque você quer encontrar qualidade, você quer ir para um novo degrau, que é o degrau de aplicar aquilo ali para a sua vida, vale super a pena, né? Então comigo foi acontecendo. Eu não planejei muito. Eu vou fazer o meu mestrado, depois eu vou fazer, né, um outro mestrado em Barcelona, depois eu vou fazer um doutorado. As coisas foram acontecendo, eu fui me entregando, eu sabia que eu gostava muito da vida acadêmica, né? Isso era um propósito, eu era professor, eu saí da faculdade dando aula, né? Assim, eu também tive mestres que me esperaram, né? Então, isso é muito legal, você olhar pessoas assim que, pô, eu quero ser essa pessoa esse dia, né? Eu quero chegar lá onde essa pessoa chegou. A gente está sempre se espelhando em alguém, né? Em boas pessoas, obviamente. Então, também tive minhas inspirações, né? E eu olhava aquelas inspirações e falava assim, isso aqui que eu quero ser, né? É onde eu vou chegar. E assim... E esse foi o meu caminho, foi a minha história, que não é necessariamente a história de outros, né? Agora, a formação acadêmica, eu acho que é muito legal, né? Porque eu acho que ser professor universitário para o médico, geralmente é uma coisa que ele não aprende ser professor universitário, né? Ele aprende a ser médico, né? Exatamente. Então é muito comum a gente ver lá na emergência do hospital um cirurgião que opera muito bem, né, que sabe muito de cirurgia e ele não foi treinado para ser instrutor, didática, né? preceptor. A capacidade de passar. Né? Zero. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas ele vai se esforçando para fazer aquilo. Então, todo médico vai se esforçando para fazer aquilo porque ele tem alguma coisa para passar para o outro, né? Os casos que ele aprendeu, as coisas difíceis que ele passou. Então, isso já é uma história para ser contada, né? Então, assim... E todo médico acaba que ele estuda muito, né? Ele faz uma formação muito intensa. Ele acaba se tornando uma pessoa que fala bem. Ele acaba se tornando uma pessoa que tem muito conhecimento, né? E ele consegue passar isso para os outros. Então, ele acaba virando um professor, né? Porque a vida faz ele virar um professor. Né? Porque ele tem sempre do lado dele acadêmicos, residentes e pessoas em fase de formação. Então, ele acaba se vendo na necessidade de virar um professor, né? A vida acadêmica, ela torna isso tradicional. Ela te ensina o caminho, né? Claro que todo caminho tem entradas e saídas, né? Mas assim, ela vai te ensinar um arcabouço de coisas que você precisa aprender para você se tornar um bom professor. Então, é interessante, sempre interessante. Conhecimento, aprendizado, dedicação ao estudo, isso sempre é muito interessante, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que se permitir ir para onde a vida está levando a gente, desde que ela leve para um caminho que tenha muito propósito, que a gente de fato vá fazer diferente, né? E eu acho que assim, para mim, esse sempre foi o meu mote de vida, fazer diferente, né? Ir atrás de um propósito que de verdade tivesse sentido, né? E me encontrei fazendo isso, né? Então assim, aconselho todos que queiram fazer a vida acadêmica, que queiram fazer um mestrado, doutorado, sempre se aprende, né? Não é fácil, né? A maioria desiste no meio, a verdade é essa, né? Assim como muitos desistem da faculdade de medicina, né? Assim como muitas pessoas desistem de coisas difíceis, né? Mas assim, a perseverança e a vontade de dar certo, eu acho que é o que mais importa.